Eu sei qual que é a sua maior batalha e nesse vídeo eu vou te ensinar através da palavra de Deus como você vai vencer. Mesmo sem te conhecer, mesmo sem saber quais são os problemas que você tem passado. Mas sabe por quê? Eu sei qual que é a sua maior batalha? Porque a sua maior batalha é a mesma que a minha. Se alguém perguntar para você, por exemplo, hoje, qual é a maior batalha que você está enfrentando? Talvez você vai responder: é na minha família, eu tenho passado por problemas na minha casa, tem tido brigas, confusão, contenda. Talvez você vai falar que é no seu casamento, separação, divisões. Talvez economicamente falando, você está apertado com as suas contas, sua vida financeira talvez não está muito boa, ou a sua saúde. Você tem sentido dores, você tem passado por dificuldades em relação ao seu corpo, tomando remédios que não está resolvendo, enfim. Talvez quando alguém pergunta para você qual é a sua maior batalha, logo vem uma dessas situações na sua mente. Problemas que você tem passado. Mas a sua maior batalha, na verdade, não é essa. A sua maior batalha, ela é contra você mesmo. Por isso que mesmo sem te conhecer, eu sei que a sua maior batalha é igual à minha, porque a sua maior batalha é vencer a si mesmo e também a minha maior batalha é vencer a mim mesmo. Tem problemas que a gente passa que a gente não tem culpa. Você pode passar por situações que você não fez nada de errado, mas o problema está ali. Só que na grande maioria dos problemas que nós passamos, eles poderiam ser evitados se a gente conseguisse se controlar. Então, a sua maior batalha é contra você mesmo. Mas como conseguir vencer a si mesmo? Essa que é a questão. A palavra de Deus, ela diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que é melhor um homem que consegue se dominar, que consegue dominar o seu próprio espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Quando você para pensar a respeito desse versículo, você consegue entender a importância de conseguir se dominar. De qual cidade você está me assistindo? Comenta aqui para mim. Escreve aqui o nome da sua cidade. Agora você imagina você conseguindo conquistar essa cidade. Você vai se tornar o dono dessa cidade. Você conquistou tudo dela. Seria uma conquista muito grande, né? Mas olha só que a palavra de Deus está nos falando. A palavra está dizendo que é melhor quem consegue se dominar do que alguém que conquistou uma cidade. Tá vendo a importância de você conseguir se dominar? Às vezes, por exemplo, você passa por problemas na sua família porque você não conseguiu dominar suas reações. Às vezes você passou por problemas econômicos porque você não soube dominar as suas próprias decisões em relação ao que Deus já tinha falado para você. Deus falou, não é por aqui. Meu filho, esse não é o caminho, mas aí você insistiu naquilo que Deus já tinha falado que não, e talvez você tomou uma decisão errada, fez um investimento errado, começou a trabalhar num lugar onde Deus não queria que você trabalhasse, e por isso hoje você está passando por essa batalha. Você consegue perceber que a maioria dos problemas é a nossa própria culpa por não saber se dominar? Mas como conseguir vencer? Só tem um jeito de você conseguir vencer a si mesmo. E a gente pega esse exemplo na história de Abraão. No livro de Isaías 51, versículo 2, a palavra diz que nós temos que olhar para Abraão. E olhar em que sentido? Olhar no sentido de aprender com ele. Então, olhar para Abraão significa aprender com Abraão. Abraão que é considerado o pai da fé, mesmo não tendo feito nenhum milagre. Abraão nunca curou, Abraão nunca libertou. Você lê a Bíblia e você vai ver que Abraão nunca ressuscitou ninguém, mas mesmo não tendo feito nenhum milagre,
Abraão, ele é considerado o nosso pai da fé. Por quê? Porque sempre que precisava, ele falava não para ele mesmo para falar sim para Deus. Você deve conhecer a história que o maior sonho de Abraão era ter o filho, Isaque. E isso demorou alguns anos. E depois que Abraão teve o filho, Deus aparece para ele e faz um pedido. Abraão, pega o seu filho, seu único filho, e apresenta ele para mim em sacrifício no Monte Moriá. Você já se colocou no lugar de Abraão? Imagina Deus pedindo para você o seu maior sonho. E claro que Deus não queria tirar Isaque de Abraão, era apenas uma prova. Deus só queria testar o coração de Abraão. E Deus também já sabia que Abraão ia obedecer. Aí você se pergunta, mas se Deus já sabia que Abraão ia obedecer, por que que Deus fez ele passar por isso, por essa prova? Para deixar para mim e para você o exemplo do que é a obediência. Então, você consegue negar a si mesmo quando você entende que a vontade de Deus é muito melhor que a sua. E independente daquilo que Deus te pedir, você muitas vezes vai ter que falar não para você para falar sim para Deus. Muitas vezes aquilo que você projeta, planeja, na sua cabeça está certo. Só que se o plano de Deus for diferente, você pode ter certeza que o plano dele sempre vai ser melhor que o seu e que o meu. Sempre o projeto de Deus para você vai ser melhor do que aquilo que você mesmo projetou. E aí acontece o conflito muitas vezes, quando você quer fazer uma coisa, mas o plano de Deus é outra. Aí entra o conflito. Por quê? Porque você não quer ceder, mas você tem que entender que aquilo que Deus tem preparado para você é infinitamente maior e melhor, porque Deus vê o que você não vê, Deus sabe daquilo que você não sabe, e Deus, através dos projetos dele, ele quer abençoar a sua vida. Então, a única forma de você conseguir negar a si mesmo é você entendendo que o plano de Deus é maior que o seu. E muitas vezes você vai ter que falar não para você para falar sim para Deus. Mas por que que isso é tão difícil? Porque a nossa carne, ela sempre vai querer se inclinar para aquilo que é mais fácil. Então, quando a gente fala que a maior batalha é sua e a minha maior batalha é contra nós mesmos, na verdade é contra a nossa própria carne. E o único jeito de vencer é alimentando o seu próprio espírito. Alimentando, aliás, o Espírito de Deus dentro de você. A sua vida espiritual, você orando, você meditando, você buscando a Deus. Isso vai te dar uma condição espiritual mais forte, aonde você tendo essa condição, quando a carne te pedir algo que você sabe que desagrada a Deus, você vai conseguir resistir. Agora, se o seu espírito está fraco, se a sua vida com Deus está fraca, se a sua intimidade com Deus não estiver forte, quando a carne te pedir, você não vai conseguir negar. Aí você muitas vezes vai fazer aquilo que desagrada a Deus, você vai cair em tentação, a sua consciência vai pesar, a sua intimidade com Deus vai ser abalada, e aí os problemas vão começar a aparecer nas outras áreas da sua vida exatamente por não conseguir falar não para você mesmo. Essa mensagem te ajudou? Então se inscreve aqui no nosso canal. Sempre agora nós vamos trazer aqui uma mensagem de fé baseada na palavra de Deus. Curte também esse vídeo, deixa o seu like para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. E eu creio que Deus falou com você nesse vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.